Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos aí à aula do professor Halmani, aula de metodologia da pesquisa. Então, uma aula muito importante para o curso superior, uma aula muito importante para quem daqui um tempo vai precisar fazer o TCC, certo? E hoje eu pedi a gentileza do professor Halmani para utilizar alguns minutos da disciplina para fazer a apresentação oficial dos nossos representantes. Eu já tenho aqui alguns representantes, eu vou convidar eles aqui. Deixa eu só olhar a lista. Então, a gente tem a Kellen Mendes, do Polo Teotônio. A gente tem também aqui a Larissa Suane, do Polo Cajueiro. A gente tem, deixa eu ver aqui, o Roberval também do Polo Cajueiro, não é isso, Roberval? Isso, professor. Deixa eu ver se está tudo. Temos o André do Polo Maceió, junto com a Joyce, que ainda não entrou, mas eu espero que entre. Então, esses são os representantes dos nossos polos. Nós temos outros, mas ficou facultativo deles entrarem ou não na live, porque algumas pessoas não conseguem, algumas pessoas a gente sabe que assiste a nossa aula trabalhando, a gente sabe de todo o desafio de vocês, às vezes problema de conexão. Então, foram os que se disponibilizaram. A representante Joyce também está aqui conosco. E em nome da coordenação do curso de Educação Física, eu quero agradecer a cada um de vocês que se dispôs a estar dando esse suporte. O papel de vocês, ele é essencial, porque ele permite que nós possamos fazer um curso à cara dos polos. A gente tem uma voz muito forte, que é o tutor, só que o tutor ele tem uma voz pedagógica, então o tutor ele vai sempre estar intervindo nos processos de aprendizagem de vocês, mas existem outros processos e que nós precisamos da representação de vocês. E é nesses processos que vocês vão nos auxiliar. Vão nos auxiliar a fazer um curso que atenda realmente a demanda de vocês, a tomar decisões que seja com base no trabalho dos representantes. Então, eu quero agradecer muito, porque vocês se dispuseram a participar desse processo democrático. Quando a gente fala de educação democrática, a gente não fala somente em votação. A gente fala num espaço de voz e de vez para os estudantes e as suas diferentes representações. Isso é muito importante, porque isso permite que nós possamos, por exemplo, realizar eventos que atendam às demandas dos estudantes. Podemos refletir algumas dificuldades que os estudantes eles enfrentam no processo de aula presencial ou nos processos de aula online. Entrou aqui conosco a Kellen, vou chamar ela aqui também para estar conosco, a Kellen que também será representante do Polo Teotônio. Bom dia, Kellen, seja bem-vinda. Então, em nome da coordenação, eu agradeço muito a contribuição que vocês darão. Bom dia, professor, bom dia a todos. Não muito, não. A gente só precisa de algumas decisões, precisamos de vocês em alguns momentos, mas é essencial. E vocês também serão nossa voz com a turma. Então, muitas vezes, alguns recados que nós precisaremos passar será por meio de vocês que será passado. Então, nós vamos ter um canal de comunicação mais consolidado. Como eu disse a vocês, algumas questões, as questões de aprendizagem, as questões pedagógicas são responsabilidade do tutor. As questões sociais, interativas, vão ficar sob a responsabilidade de vocês. Então, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado.
Quero dizer a vocês que aproveitem essa aula, porque hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa para ensinar para a gente. Eu até vou ficar aqui para aprender um pouquinho. Na verdade, eu estou aprendendo com todas as aulas, e o professor Halman, ele é um professor especialista mesmo nessa área de pesquisa, é um pesquisador nato. Então, tudo que ele está oferecendo para vocês hoje vai ser de muito grande valia para vocês que querem terminar, ingressar no mestrado, ingressar numa pós-graduação, começar trabalhos de pesquisa. Toda a contribuição que ele vai trazer para a gente hoje é uma contribuição essencial. Agradeço a presença de vocês aqui na live, viu? E desejo uma boa aula. Muito obrigado, Larissa. Tchau, tchau, Roberval. Tchau, tchau, André, Joyce. Nós nos vemos aí no decorrer da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Até a próxima. Pronto, e agora eu quero convidar o professor Halman. O professor Halman tem um trabalho maravilhoso para vocês hoje. Vai ser uma manhã de muito aprendizado. Já está sendo, né? Professor Halman, bom dia. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia a todos. É um momento importante. Eu falo importante porque não só a aula do professor Halman, mas também das outras aulas, né, que são fundamentais para que vocês tenham êxito, né, durante a formação de vocês. E hoje, né, iremos falar numa disciplina que ela é muito importante, né, não só para o trabalho de conclusão de curso, né, mas também para as outras, vamos dizer assim, pós-graduação, né, porque a gente sabe que existem pós-graduações lato sensu e stricto sensu. No caso da stricto sensu, a gente fala do mestrado, que também tem uma subdivisão, que é o mestrado profissional, e o mestrado acadêmico, né? Então, e tem o doutorado, logicamente. Sendo que mestrado profissional, ele é aquela pessoa que está naquele setor, determinado setor, e quer realizar uma pesquisa naquele momento, mas ele não quer ser docente. Ele quer só resolver aquele problema daquele setor. Ele se sentiu, né, vamos dizer assim, inquieto e queria aprofundar mais um pouco para tentar resolver, né, algum tipo de condição, né, para que melhore o trabalho de todos. E tem aquele outro, vamos dizer assim, aquele profissional, que no caso profissional, né, aquele mestrado acadêmico, quer lecionar, que quer fazer doutorado, quer trabalhar em sala de aula. Então, ele começa a ser também um cara pesquisador, sendo que esse pesquisador ainda está encaminhando. Por que estou falando encaminhando? Porque quando você passa de nível, vamos dizer assim, né, nível para o doutorado, você já deve ter já uma certa experiência sobre pesquisa. Então, você começa a caminhar sozinho, né? O orientador, ele já te diz assim quais são as demandas e você tenta resolver, tá certo? E tem ainda, né, o pós-doutorado. Então, esse pós-doutorado, literalmente, você tem total autonomia, né? Lógico, o doutorado tem, mas o pós-doutorado é o cara que diz assim, agora você tem que andar com suas próprias pernas, o orientador ele vai ser agora um supervisor, né? E não aquela questão de orientador estar sempre, literalmente, dando todo o suporte, né? Não quer dizer que o supervisor não vai dar, mas ele vai estar muito mais livre para fazer suas ações, tá certo? Então, Ricardo, dá para me escutar bem? Todo mundo está conseguindo me escutar bem? Como é que está o meu áudio aí? Obrigado, Carla. Pessoas, vamos lá, começando a nossa aula de hoje, mais uma vez. É interessante, né, que eu também me apresente, a gente não tinha, eu acho que a maioria aí não me conhece, né, mas vou iniciar, relacionado à minha apresentação, já iniciei falando algumas coisas, né, sobre a questão de já um pouco de pesquisa, né, direcionando quais são as modalidades para que vocês consigam ficarem atentos, né, relacionado qual seria a opção melhor depois que terminar essa graduação, né, mas deixa eu me apresentar melhor. Então, meu nome é Halman de Alcântara Santos, sou graduado
em Educação Física, tenho as 2 habilidades, bacharel, licenciatura, tenho uma especialização em Fisiologia do Exercício aplicado ao desempenho e à saúde. Quando eu falo desempenho e saúde, isso significa dizer que pode permear, nós podemos permear nessas 2 modalidades. Contudo, né, sempre tem aquela que você mais se adequa, né? Então, quando eu falo de saúde, eu fico muito mais motivado do que a área de desempenho. Não significa dizer que eu não sou apto para atuar em ambas, tá certo? Mas quando se fala em saúde, fala em patologia e exercício físico, eu já fico muito mais encantado. Pensando nisso, né, já adiantando alguns informes e também já que faz parte, né, da própria disciplina, já trouxe já uma evidência científica, né, da minha própria autoria, para mostrar para vocês quanto que é brilhante a gente trabalhar com pesquisa. Lógico, todo mundo vai começar a falar que, eita, professor, mas no Brasil é difícil, mas é complicado. Mas isso não cabe agora a gente comentar. O que importa é que a gente tem como contribuir com a sociedade, né? Então, a pesquisa é uma forma da gente contribuir para a sociedade, tá certo? Então, deixa eu continuar. Tenho lá também o mestrado em nutrição, doutorado em ciências, né? Então, essas formações, elas literalmente me deram experiências para atuar principalmente nessa área da docência, também atuando não só na área falamos assim, né? Não só na área de ensino, porque a universidade ela tem um tripé famoso aí, que é o pilar da instituição, que é você trabalhar com ensino, né, literalmente, e com a pesquisa e extensão. Então, graças a Deus, eu trabalho dentro desses 3 pilares, né? Eu estou envolvido nesses 3 pilares, tá certo? Então, tentar passar um pouco do que eu conheço, né? Embora, literalmente, é um mundo, né? Quando falamos de metodologia da pesquisa, mas eu vou passar aqui uns pontos que precisamos entender, compreender, né? E fazer com que vocês levem isso até o final da disciplina, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe também para vocês aqui, só para a gente relembrar. Eu sei que a ementa já está lá no portal de vocês, mas é só para a gente destacar alguns pontos importantes, né? Para que vocês possam entender o que seria literalmente essa disciplina. Então, como vocês podem visualizar aqui, eu proponho estudar técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos, né? Aborda a linguagem científica e normativa, tipos de conhecimentos, assim como os métodos de busca e a utilização de ferramentas e utilização de referenciais teóricos. Quando eu falo método de busca, é interessante começarmos, eu sempre falo isso para os meus alunos, garimpar. Ou seja, precisamos vasculhar, né? Onde tem os temas, né? Que sejam aqueles de acordo com o seu objetivo, com o que você quer pesquisar. Então, é um momento muito importante, né? Além de ser importante, é necessário que você tenha uma demanda de tempo, né? Bem expressiva. Por quê? É muita paciência, né? Porque você precisa vasculhar várias bases de dados, que é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Então, é importante esse momento quando estamos aí para buscar tema referente ao que você quer estudar, né? Para ver se realmente você está sendo original, tá bom? Norteia a construção de uma introdução, de um desenvolvimento, uma conclusão e referências, né? Com base nas principais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Lógico, só salientando, né? Quando falamos de ABNT, não é algo para vocês decorarem, é simplesmente para vocês terem um guia ao norte, né? Para que vocês possam, depois que vocês já, vamos dizer assim, arquitetaram, né, literalmente, o trabalho, né, o projeto de vocês, agora eu preciso conferir. E nessa conferência eu tenho normas, né, que devem ser seguidas, tá certo? Então eu não vou estar repetindo sobre a ABNT, porque vocês já viram de forma em outra disciplina. Mas vocês terão um guia, né, literalmente, para que vocês possam auxiliá-los, né, no momento que vocês tiverem, né, no trabalho de conclusão de curso. Não só o trabalho de conclusão de curso, mas também todos os tipos de trabalhos acadêmicos, tá certo?
Orienta a elaboração de resumos, resenhas, fichamentos, relatórios e seminários. Esses documentos eles serão literalmente atribuídos lá no portal, tá? E qualquer dúvida, isso vocês podem entrar em contato por via os tutores ou também pela própria plataforma, tá certo? Seminários, aí tá. Apresenta as diferentes modalidades de trabalhos científicos, artigo, monografia, dissertação e tese, já adiantando, né? O artigo é o cara que é a fase final, né? Nessa fase final, ele necessita agora ser disseminado para a comunidade acadêmica, para a sociedade. Então, esse artigo é o cara final da monografia, da dissertação e da tese. Então, monografia, estamos falando de especialização, associada com trabalho de conclusão de curso, dissertação, mestrado e tese, doutorado. E os principais problemas éticos envolvidos, né, em pesquisa, plágio. Né? O plágio, quando falamos de plágio, é um assunto muito delicado, é um assunto que precisamos ter total atenção para que você não possa cair em algumas armadilhas. Né? Então, nessas armadilhas, né, de você colocar um texto, né, minucioso, um texto bonito, mas aquela fala não é sua. Né? Então, precisamos identificar que aquela fala existe um autor. Então, ter cuidado com essas copia e cola, porque você pode ter sérios danos, principalmente nessa carreira acadêmica, se você quer seguir. Que mais? Tá? Então, é isso que eu falei, né? O uso inocente de dados, fraudes. E sendo assim, também, esses aspectos eles podem ser aspectos supracitados, né, serão diferenciados à educação física. Por que especificamente a educação física? Porque estamos no curso de educação física. Isso pode ser, logicamente, para todas as outras áreas. Mas como estamos falando de educação física, logicamente, né, tem que levar isso para a educação física. Tá? Elisa falou, tem que ter muita paciência mesmo e gostar de ler. Verdade, Elisa. Então, se você não tiver paciência, realmente não é um campo que você deve atuar relacionado à docência. Isso não significa dizer que se você não está pensando, né, entrar no mestrado acadêmico, no doutorado, você não precisa ler o artigo. Você precisa ler o artigo. Na nossa profissão, a leitura do artigo, essa rotina da leitura do artigo, não é só quem quer engajar, né, literalmente, na licenciatura, ou seja, ser docente. Né? Eu falo licenciatura, mas estou falando relacionado na academia, né? Ingressar na academia. Estou falando na academia, mas é academia relacionado à parte das universidades. Né? Então, Carla, está dando algum... Pessoal, está tendo dificuldade aí? Eu acho que a minha internet está oscilando aí. Passem um feedback, qualquer coisa aí, tá? Carla, melhorou um pouquinho ou ainda continua ainda com pequenos cortes aí? Continua. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidão, pessoas. Tranquilo, Carlos? Beleza, deixa eu tentar ver aqui só rapidão, para não prejudicar a nossa aula. Tá conectada, tudo ok, tudo ok. Pelo menos aqui não tá tendo nenhum tipo de problema. Mas aí vocês vão me falando, se vocês não entenderem, eu posso repetir, não tem problema nenhum, tá certo? Então, desculpem, desconfigurou aqui, né? Mas dá para entender um pouquinho aí sobre os objetivos, né? Então, tem o objetivo geral, que é proporcionar a interação dos discentes com as normas que norteiam a elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos à luz da linguagem científica, normativa e ética. O específico, como que nós iremos atingir esse objetivo geral, que é compreender os princípios da metodologia da pesquisa, habilitar os acadêmicos a realizar busca de referências teóricas e utilizar de forma ética, contribuir com a busca do conhecimento através de uma abordagem interdisciplinar, discutir e analisar tipos de conhecimento, desenvolver habilidades para produzir habilidades, né, do
do produzir as diversas modalidades de trabalhos e atividades acadêmicas. Então, esses são os objetivos, né, literalmente, que precisamos seguir para que tenhamos sucesso durante a nossa disciplina, tá bom? Esse é o cronograma, né, programático, ou seja, o conteúdo programático, da unidade 1, 2 e 3. Eu dividi para ficar um pouco mais didático, tá, gente? Mas esses conteúdos, eles serão, vamos dizer assim, inseridos, né, na plataforma de forma gradativa, e aí sim, se tiver algum tipo de dúvida, é só entrar em contato comigo, tá certo? Então, vamos lá. O que nós iremos conversar hoje, né? Então, eu trouxe para vocês alguns pontos, né? Então, quando falamos de pesquisa, demanda um tempo muito maior, mas eu trouxe aqui os principais pontos para que possamos discutir, tá bom? Então, o que é pesquisa? Por que se faz pesquisa? Que é necessário? O que é necessário para fazer uma pesquisa? Qualidades pessoais de um pesquisador? Por que elaborar, né, um projeto de pesquisa? Quais são os elementos de um projeto de pesquisa? Como esquematizar uma pesquisa? Né? Além disso, os aspectos conceituais de diferentes tipos de conhecimento e bases de estudos, tá certo? Provavelmente vocês devem ter acessado a plataforma e identificar alguns vídeos, algumas literaturas importantes, né? Então, quando você começa essa parte de pesquisa, é necessário se apropriar desse documento, né, para que você não consiga ter êxito e também não caia em alguns deslizes, e aí sim podem entrar em fracassos, mas é uma forma de que precisamos ter paciência, tá? Cautela, tá bom? E aí vamos dar segmento, né, à nossa aula. Então, o que seria pesquisa? O que é pesquisa, né? É o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que são propostos. Então, é como se você tivesse uma situação, problema, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um indivíduo que tem diabetes mellitus, tá? Diabetes tipo 1, tá? Beleza, como é que você vai resolver esse problema? Né? Quais são as formas para que você possa atenuar a progressão dessa doença? Então, quando você tem esse problema, então imagina-se, voltado para a educação física. Tá, eu vou pensar em exercício físico. Ok, beleza. A gente sabe que o exercício físico, ele realmente reduz as taxas glicêmicas na corrente sanguínea. Ótimo. Tá, mas como que acontece isso? Qual é o mecanismo, né? Quando eu falo mecanismo, a gente deve lembrar de biologia molecular. Sabemos que as células, elas se comunicam entre si, né? E ao se comunicar, ela emite uma resposta. Então, eu tenho um órgão-alvo, que se nós formos levar em consideração a essa patologia, devemos lembrar um dos principais órgãos, que é o pâncreas. Né? O pâncreas é o cara que produz, né, o hormônio insulina e o glucagon. Temos outros, mas esses são os principais hormônios que regulam literalmente a taxa glicêmica. Tá? Então, quando temos esse problema, precisamos resolvê-lo, mas para resolver, eu preciso ter alguns passos. Então, nós iremos conhecer aqui esses passos dentro da nossa disciplina, tá certo? Então, quando eu falo proporcionar resposta aos problemas, é porque existe uma pergunta, uma afirmativa, e aí eu preciso respondê-la, tá certo? Além do que seria essa pesquisa, temos também qual é o significado, né, dessa metodologia da pesquisa. Então, eu trouxe para vocês aqui essas informações importantes. Quando eu falo de método, eu lembro de métodos, consequentemente de organização. Ao falar em organização, eu tenho que saber quais são os caminhos para chegar a um fim. E atrelado a essa parte de método, eu tenho logia, que é o estudo sistemático
da pesquisa e investigar. E aí eu tenho como um resultado, como um produto, o estudo dos caminhos a serem seguidos, dos instrumentos usados para se fazer ciência. Atrelado a essa metodologia, né, a forma de como eu irei, né, encontrar a resposta, eu tenho uma outra palavra que é pesquisa. E aí podemos identificar que na pesquisa eu tenho um conjunto de procedimentos sistemáticos, né, baseado no raciocínio lógico, né, ter por um objetivo de encontrar atribuições a um determinado problema. Né, atribuições não, soluções a um determinado problema. Temos também que exige, né, criatividade, disciplina, organização, modéstia, né, no confronto entre o possível e o impossível, entre o conhecimento e a ignorância. Então, quando falamos de conhecimento e ignorância, é que, por isso que eu trouxe para vocês também os tipos de conhecimento. Né? Eu tenho o conhecimento científico e o conhecimento, aquele que chamamos de senso comum, ou bom senso, que tem uma diferença aí, tá certo? Então, temos também um novo olhar, né, sobre o mundo, né, um olhar científico, curioso, indagador, criativo, através de procedimentos metodológicos. Então, precisamos ser inquietos, né, para tentar descobrir determinado problema, ou buscar a solução daquele problema. Construção de conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Então, quando falamos de buscar um estudo original, ou seja, então lembrando, eu quero trabalhar com diabetes. E eu quero saber se o exercício quais são os benefícios do exercício no indivíduo que tem diabetes. Bom, a gente sabe que isso já está bastante, né, na literatura, né, dizendo que a gente sabe que ocorre. O boom da história é que quais são esses mecanismos, quais são os meios, né? Quando você associa, por exemplo, o tratamento farmacológico, né, e o tratamento não farmacológico, que é, no caso, o exercício físico. Tá bom? Até agora, eu acho que nem nenhum tipo de dúvida, né? Carla não salientou, nem o próprio Ricardo. Então, seguimos. Então, por que se faz a pesquisa? Então, existem dois pontos importantes. Razões intelectual, ou seja, de ordem intelectual, e razões de ordem prática. Um desses tópicos é o desejo de conhecer pela própria satisfação de conhecer, que são pesquisas acadêmicas. Tá? E o outro é o desejo de conhecer com vistas de fazer algo de maneira mais eficiente e eficaz. São pesquisas elaboradas para a solução de problemas práticos. Então, vejam, eu tenho literalmente, quando falamos de teoria e prática, é isso mesmo, precisamos conhecer de forma as minúcias de conceitos, né, por meio desses conteúdos, e agora, como que podemos ter isso em prática? E nessa prática, né, precisamos ter caminhos para responder determinado problema. Então, um simples conhecimento, né, eu vou ler porque eu quero conhecer, eu sou literalmente curioso, mas o outro é quando você quer conhecer e pesquisar, encontrar soluções, buscar caminhos, né, sobre a minha resposta. O terceiro ponto é o que é necessário para fazer uma pesquisa. Né? Então, quando falamos de fazer uma pesquisa, quais são, vamos dizer assim, o guia, né? Qual é o norte que teremos para falar sobre pesquisa, né? O que é necessário para fazer? Então, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês, que é o primeiro, conhecimento, né? Que fala de qualidade de pessoas, né? Do pesquisador, né? Que é um dos pontos que é necessário que você tenha esse próprio perfil, né? Para que você possa seguir. E aí eu trouxe esses pontos aqui para vocês. Né? Tem bastante aqui, tá, gente? Então eu peço um pouco de paciência, né? Quando falo metodologia científica, então, professor, é um pouco meio chato, porque é um pouco teoria, mas precisamos conhecer esses pontos, tá certo? Conhecimento do assunto a ser pesquisado, né? Então não adianta nada você
eu quero falar sobre cardiomiopatia diabética, por exemplo. Tá, mas o que você conhece sobre esse conteúdo? Então, antes de iniciar qualquer pesquisa, é necessário conhecer, ter propriedade daquele conteúdo. Não adianta nada, né, você querer saber sobre determinado conteúdo, mas você não leu sobre, né? Então, é necessário apropriar-se da obra, né? Então, se eu quero saber identificar o que é cardiomiopatia diabética, eu preciso conhecer. Até porque, quando eu falo de conhecer, precisamos, dentro das nossas pesquisas, né, realizar algumas hipóteses, né, que eu vou falar um pouco mais na frente, depois sobre isso. Então, nessas hipóteses, que são as suposições, eu preciso, literalmente, né, conhecer o conteúdo. Então, não tem como você ter suposições se você não conhece o conteúdo. Então, antes de você formular uma hipótese, eu preciso conhecer. Um outro item é curiosidade. E nessa curiosidade, é preciso vocês garimparem, né? Esse garimpar significa dizer sentar e buscar nos sites, né, que possuem revistas científicas. Criatividade, né? Então, eu preciso ter alguma habilidade para que eu possa trazer para o meu tema, né, algo inovador, algo que realmente tem impacto para a sociedade. Então, não é só por fazer. Vou fazer porque eu tenho que concluir o meu trabalho de conclusão. Tá, mas, lógica, qualquer tipo de trabalho ele precisa dar essa contribuição, tá certo? A integridade intelectual. Essa integridade intelectual é quando você une os conhecimentos adquiridos, né, na tua graduação. Então, vamos lá. Por que existe, né, semestres? Né? Por que existe esse fragmento de disciplinas? Para que vocês possam compreender, né? Ou seja, é o passo a passo. Eu preciso compreender de forma didática, né, o meu curso de educação física. Por isso que existe aquela matriz curricular, né, com as disciplinas, né, ou seja, seus componentes. E daí, quando você finaliza, chega ao final do curso, eita, agora eu preciso relembrar tudo que foi, né, conversado durante os semestres. É justamente isso. Eu preciso unir, né, todo o conhecimento adquirido e agora pôr em prática, né? Então, quando falamos de trabalho e conclusão de curso, o próprio nome já diz. Eu preciso agora reunir todas as informações que estão coletadas, né, coletadas durante todos os semestres, e agora eu vou fazer um produto, né? Então, é uma soma, e dessa soma eu tenho um produto. Na aula anterior que vocês tiveram, né, sobre anatomia, vocês tiveram aí a parte anatômica, estrutura anatômica, né? E com certeza o professor Felipe deve ter falado também um pouco de função, né? Então, quando falamos de estrutura, da sua função, né, é uma forma para vocês conhecerem, tá, como é que o nosso corpo, de forma orgânica, ele consegue, né, ter sua sincronia, né, entre os tecidos. Como é que acontece isso? Após vocês adquirirem esse conhecimento, né, vocês precisam agora ter uma prática. Como assim, professor, essa prática? Lembra do início da minha fala, que eu falei de diabetes, que é uma patologia? Né? Então, você precisa saber estrutura, você precisa conhecer, e você precisa conhecer a função. Logicamente, você não tiver ainda a fisiologia humana, né? Vai ter com o professor Felipe também, né? Então, quando vocês tiverem a fisiologia humana, vocês irão agora, né, fazer associação com a anatomia, que é a parte descritiva, a parte topográfica, né? Então, vocês estão conhecendo, né? É como se fosse decalcar um desenho, anatomia, né? Lógico, não é só isso. Existem outras minúcias, né, que pertencem à disciplina. Mas você já sabe como é que funciona, né? Por exemplo, o pâncreas. Exemplo, tá, gente? Mas aí estou estudando a parte anatomia do sistema locomotor. Tem problema, mas vamos levar, já que estão falando, vou ser mais específico, né? Ao ele falar de anatomia sistêmica, né? Então, vamos falar agora da questão muscular.
né? Então, vamos imaginar que você tenha fibromialgia. Opa, fibromialgia, alguém já deve ter falado, já deve ter escutado sobre fibromialgia, né? Que tange não só a questão da musculatura, existem outros fatores também aí pertinentes nessa patologia. Mas eu estou falando de musculatura para associar o pensamento que vocês estão tendo agora com o professor Felipe, né? Então, vamos imaginar que você tem essa patologia. Mas se eu não conhecer, né, por exemplo, os tipos de músculos, não tem como conhecer a fibromialgia, né? Que é o músculo estriado esquelético. Então, não tem como você falar sobre doença se você não conhece a estrutura muscular, a estrutura, a função, né? Então, ficaria um pouco muito, né? Um pouco não, né? Difícil de você compreender essa doença, tá? Então, se eu tenho lá a patologia, se eu conheço a parte estrutural, né? A parte anatômica, e eu conheço a parte fisiológica, bom, eu tenho propriedade de conhecer a patologia. Que aí entra em outras minúcias, que logicamente é fisiopatologia. Mas não vou entrar em detalhes sobre isso. É só para fazer com que vocês compreendam nessa integridade intelectual, né? Essa integridade é você entender totalmente, né, como que funciona, né, determinado conteúdo, que nesse caso eu salientei sobre fibromialgia. Então é necessário que você contribua de forma intelectual. Aí, lógico, existem uma diversidade de pesquisadores que também, né, pesquisam sobre. Então, é necessário que você tenha, né, literalmente, esse auxílio. Por isso que vem a questão da citação indireta, citação direta. Então, tem que ter esse cuidado, né? É na hora que você lá destaca no teu trabalho, no teu texto, eu preciso dizer, olha, eu tive uma ideia, mas essa ideia teve suporte de outros pesquisadores. Então, a fala não é só minha, a contribuição não é só minha. Então, tem que ter esse cuidado também. Tá? Atitude de autocorretiva, né? Essa autocorretiva é dizer, só pegando o gancho do item anterior, eu preciso ter o cuidado, né, dessas falas dentro do meu texto. Será que essas falas, elas são literalmente, né, atribuídas só as minhas? Não. Aí eu tenho que também disseminar. Sensibilidade social, né? Essa sensibilidade social significa dizer que eu preciso ter uma relação também com outros pesquisadores, eu preciso buscar outros estudos que pertencem, né? Ou seja, que circundam ao meu elemento de pesquisa, tá certo? Então, por exemplo, é bem prático isso, tá? Eu tenho um projeto no Hospital de Santa Casa com pacientes hemodialíticos, tá? Que eu vou trabalhar com exercício físico com eles, né? Vou iniciar semana que vem. E aí, essa questão da sensibilidade social é a questão de que, quando você diz você tem que fazer atividade física, você tem que dar meios, né, para esses indivíduos. Então, não é só lá dentro do hospital, da forma intradialítica, que ele tem que fazer exercício físico. Mas eu tenho que dizer para ele que também ele tem que fazer nos dias que eles não estão no hospital. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou monitorar isso? Né? Então, existe também essa questão de como que eu vou conseguir socializar essa forma de que ele possa conseguir realizar esse tipo de exercício. Eu consigo fazer sozinho? Quase isso eu consigo fazer sozinho. Né? Então, cuidado também dar essa autonomia para ele, mas também saber orientar da melhor forma possível, tá certo? Imaginação disciplinada, né? Então, eu preciso sempre estar, né, seguindo, vamos dizer assim, um roteiro, né? É a mesma coisa que você seguir um plano de estudo, é a mesma coisa, né? Então, eu tenho que ter essa disciplina, né, ter rotina para que eu possa atingir os meus objetivos. Perseverança e paciência, né? A partir do momento que você, vamos dizer assim, quer estudar, quer pesquisar, você vai ter que ter essa perseverança e paciência, porque para não ter frustrações futuras, né? Então, eu preciso dedicar tempo a isso. Professor, mas aí eu trabalho manhã, tarde e noite. E aí eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para fazer isso, né? Eu tenho minhas outras atribuições, professor, eu tenho minha família. Pessoas, eu acho que 10 minutos, 5 minutos, tá? Você consegue ter pelo menos isso.
Professor, pelo amor de Deus, 5 minutos não dá, porque 5 minutos é insuficiente. Será? Então, faz uma soma, né? Você acumula na semana, né? Então, 10 minutos na semana tem quanto? 50 minutos. Não é isso? Se for levar em consideração, de segunda a sexta. Para você é insuficiente. Gente, o importante é vocês iniciarem. E aí, a partir do momento que vocês iniciam, vocês começam a perceber, né, a vontade de ler mais, né, a vontade de literalmente pesquisar, de buscar. Então, independente, né, das recomendações, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Quando eu falo de metodologia da pesquisa, eu estou falando de recomendações. Lógico, não são iguais, né? Quando a gente falamos de essas recomendações atribuídas à atividade física. Não são iguais, óbvio. Mas é uma forma de vocês compreenderem que, por mais que eu tenha um guia, eu preciso introduzir de forma gradativa, de forma progressiva. É a mesma coisa quando eu tenho um indivíduo que é sedentário e eu quero que ele vá todos os dias, de segunda a sexta. Será que ele... Como é que vai ser a adesão desse indivíduo? Né? A partir do momento que ele sentir aquelas microlesões, né, no tecido muscular. Né? Então, quando você acumula isso, isso faz com que, se ele não conseguir realizar atividades do dia a dia, né, devido a essas microlesões, quando eu falo assim, gente, não é essa atividade que você faz de forma aleatória, tá? Eu preciso de uma prescrição correta, preciso fazer avaliações, né, testes dentro dessas avaliações, para que eu possa realizar prescrições. Quando eu falo essa questão de microlesões, é que tem situações que realmente incomodam um pouco, mas você consegue fazer a sua atividade do dia a dia. Tá? Mas imagina aí você acumular isso, né, literalmente, a semana. Então, não tem como ele dizer assim, caramba, eu estou indisposto. Né? A gente sabe que ocorre algumas situações por meio de um processos inflamatórios, né, causa literalmente aquela indisposição, mas depois isso vai melhorando aos poucos, de forma gradativa. Né? Então, é a mesma coisa. Eu não necessariamente eu tenho que fazer que vocês estudem, né, 2 horas todos os dias. É complicado, porque cada um tem as suas outras atribuições, as pessoas têm as suas atribuições. Mas se você iniciar com 5 minutinhos e aumentando para 10, aumentando para 15, aumentando para 20, isso torna acumulativo. Então, a analogia que eu fiz, que eu estou fazendo, é a mesma coisa. Né? Então, a atividade física, vamos trazer para cá, para estudar, pesquisar, faz de forma gradativa. E aí, quando você chegar no final, né, ou seja, da semana, aí você tem lá aquilo acumulado. Opa, caramba, o conhecimento que eu tinha da segunda, agora na sexta, tem totalmente oposto, né? Ou seja, eu não conhecia nada, mas eu estou conhecendo. Caramba, eu preciso conhecer mais um pouco, eu preciso dividir o meu tempo, né, com a família, com a parte profissional, né, e com meus estudos. Eu preciso dividir isso. Tá? Beleza? E o último item aqui é confiança na experiência. Essa experiência vocês vão adquirindo, né, da graduação, da especialização, do mestrado e doutorado. Professor, eu posso pular da graduação para o doutorado? Pode. Professor, eu posso pular para o mestrado? Pode. Mas aí tem um processo que eu falei para vocês, que é uma forma de, vamos dizer assim, de forma gradativa. Né? De forma, literalmente, que você tem que adquirir essa experiência. Né? Então, é interessante que essas etapas, elas possam, literalmente, serem engajadas. Então, o conselho que eu dou é que vocês vão por etapas, tá? Então, assim, as etapas, elas estão literalmente, estão aí para que vocês possam sejam seguidas. Logicamente, quando você chega, se você for direto para uma pós-graduação em stricto sensu, a experiência em termos de, se você for um aluno de iniciação científica, em termos das produções, né, acadêmicas que você precisam ter para que vocês possam pontuar. Então, existe uma série de fatores que influenciam quando você faz de uma forma direta, tá? Então, fique atento relacionado a isso. Lógico, quando eu falo aqui de experiência, não é só isso. É a questão de que o quanto que você tem de bagagem referente àquele conteúdo, tá certo? Seguimos. Então,
Por que elaborar um projeto de pesquisa? Então, eu trouxe alguns pontos para vocês. Um deles é a definição de objetivos claros, né? Um projeto de pesquisa ajuda a estabelecer objetivos de forma precisa. Isso significa, né, que você entenderá exatamente o que está tentando alcançar com a sua pesquisa. Então, vamos lá. Vamos imaginar, de novo, vou trazer a diabetes mellitus para vocês, né? Vamos lá, eu quero trabalhar o exercício. Tudo bem. Mas como que você vai escalonar, né, para chegar nessa tua resposta? Como que você vai? Quais são os meios, né? Então, eu tenho lá, é o mesmo exemplo que eu falei dos objetivos gerais específicos da disciplina, tá certo? Isso são aqueles objetivos que eu quero que vocês tenham a competência ao finalizar a disciplina. Tá, mas e do diabetes? O que eu quero identificar, né? O que eu quero realmente estudar? Então, vamos lá. Eu quero descrever, né? Eu quero compreender os benefícios do exercício físico nos indivíduos que têm diabetes tipo 1. Esse é o meu geral. E como é que você vai conseguir fazer isso? O objetivo específico seria, tá, você quer fazer treinamento aeróbio ou resistido? Tá, isso, gente, estou fazendo isso de forma... tá, existem outras minúcias. Então, eu estou dando o caminho só de forma para vocês compreenderem, que vai ter depois um pouco mais à frente esse espaço. Então, eu tenho lá, objetivo geral, beleza, já falei. O específico, sabe, você vai tratar por meio de como? Com medicamentos, com a metformina, que é um dos fármacos aí, com exercício resistido, treinamento aeróbico. Ah, eu vou fazer só o treinamento resistido. Ok. Em que intensidade você vai fazer? Ah, vou fazer de 40 a 60. Tudo bem. O que mais você vai fazer? Eu vou fazer lá, para ter aumento de massa muscular, eu vou fazer lá de 8 a 12 repetições, de 3 séries. Tá, mas como você vai prescrever isso, Harmony? Opa, vamos utilizar um teste, né, que é o teste de um RM, o teste de repetições máximas, para que eu possa identificar a carga para esse público. Ah, então quer dizer que você vai ter esse percurso para dizer o seguinte, olha o meu caminho, né, que eu estou traçando para identificar se realmente o açúcar diminui na corrente sanguínea. Percebe isso, gente? Lógico, eu posso atrelar outros fatores, que são, por exemplo, as variáveis hemodinâmicas, a pressão arterial, né? Que mais? A frequência cardíaca, a escala de percepção de esforço. Então, percebam que o objetivo específico, como ele mesmo fala, eu tenho minúcias para encontrar o meu objetivo geral. Tudo bem? Então, quando eu falo definição de objetivos, eles têm que ser claros, né? Quais são, literalmente, os caminhos, né? Os passos que eu devo seguir. Tá bom? O B, estruturação do processo de pesquisa. Né? Um projeto de pesquisa, ele fornece uma estrutura organizada para o processo de pesquisa. Isso inclui a definição de etapas, cronogramas e recursos necessários. Né? Então, eu preciso... Por onde que eu começo, né? Minha estrutura? Né? Eu preciso ter lá uma pergunta, que é a problematização. Eu preciso lá ter os meus objetivos, as minhas hipóteses. Eu preciso agora vender o meu peixe. Vender o seu peixe? Como assim, professor? Eu vou ser agora vendedor, é? Não, gente. Vocês vão ter que justificar o teu trabalho. Vocês vão ter que literalmente dizer qual é a importância, né, desse trabalho, né? Então, por exemplo, só para vocês ficarem atentos. Quando eu falo justificar para termos de exercício físico e diabetes, logicamente tem que contar uma historinha, né? Eu tenho que falar o quê? A parte epidemiológica, prevalência, incidência. Eu ver o contexto primeiro no mundo da questão de morbimortalidade. Então, eu preciso fazer com que o leitor ele compreenda que existe um agravante. Tá? Né? Então, nesse agravante, eu preciso agora encontrar meios. Quais são os meios? O exercício físico. Tá, mas exercício físico, o que tem na literatura que faz com que eu precise realizar essa prescrição e esse tão objetivo seja alcançado? Tá? Lógico, fiquem despreocupados, que eu também passarei aí o passo a passo. Tá? Não hoje, que realmente é muita coisa, mas eu passarei pelo menos aí o que chamamos de 5D, né? Mas depois eu converso sobre essa dica aí da justificativa.
né, que você precisa seguir alguns passos importantes para que você convença o leitor que o teu trabalho é realmente importante. Um outro tópico é a justificativa que eu acabei de falar para vocês, né? É o que eu vender o peixe, já adiantei até o processo. Revisão bibliográfica. Então, eu preciso fazer tudo que tiver, né, sobre diabetes, eu tenho que armazenar. Tudo que falar sobre exercício físico, eu também tenho que armazenar. Tudo que tiver uma relação de diabetes e exercício, tudo eu vou ter que armazenar. Tudo isso, professor, é porque você precisa fazer com que tenha uma sequência lógica, né? Como que funciona a doença, como que funciona o exercício e quando eles estão juntos. O que acontece? Eu preciso sincronizar isso. Isso significa dizer uma referência bibliográfica. Metodologia. Né? Então, o projeto de pesquisa inclui a descrição da metodologia que será usada para coletar, analisar os dados, né? Isso ajuda a garantir que a pesquisa seja conduzida de maneira rigorosa e confiável. Então, eu preciso, né, utilizar protocolos, eu preciso identificar, por exemplo, a amostra, né? Quais são as pessoas que eu irei utilizar, se são crianças, se são idosos, se são adultos jovens, se são pessoas com uma determinada patologia, eu tenho que determinar essa metodologia. Quais são os instrumentos que eu vou usar? Ou seja, olha, eu vou usar frequencímetro, eu vou usar um cicloergômetro de membro superior, eu vou usar espectrofotômetro, porque espectrofotômetro é aquele que você analisa, vamos dizer, vai ser bem prático para você, né? Que eu analiso proteína, a quantificação de proteína, olha que fantástico isso, né? Que mais? Eu vou usar a quadra poliesportiva, eu vou usar laboratório. Então, eu tenho que ter esse item na metodologia. O que mais tem que ter, professor? Eu vou ter que dizer assim, ó, qual é o dia que esse público ele vem, né? Qual é literalmente as etapas que eles devem seguir, o que é que eu vou testar. Então, tudo isso tem que descrever. E o mais importante, gente, né, ser submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. Né? Então, eu preciso, lógico, nem todos os trabalhos, eles precisam ser submetidos ao Comitê de Ética. Tá? Depois a gente conversa também sobre esse detalhe. Mas só para vocês compreenderem relacionado à metodologia. Somado essa questão do Comitê de Ética, né, também tem o TCLE, que é o Termo de Conhecimento Esclarecido Livre. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu cliente, o meu aluno, o meu paciente, ele conheça quais são os procedimentos da minha pesquisa. Ele precisa inteirar. Né? Você precisa fazer com que ele tenha uma familiaridade do que vai ocorrer dentro da pesquisa. E aí, logicamente, ele é um voluntário. Então, ele a qualquer momento, ele pode dizer, não quero mais. Tá? Então, ele assina esse termo, dizendo que a qualquer momento eu posso parar, viu? Eu não quero mais continuar. Olha, esse estudo eu não estou gostando, eu vou sair. Então, ele tem essa autonomia, tá, gente? Não é do jeito que a gente quer. Então, isso é livre para o voluntário. Recursos necessários, eu já até falei no item anterior, né, relacionado à metodologia. A ética, né, principalmente também já salientei sobre isso. Aprovação e financiamento, isso é que quando você submete a um órgão de fomento, tipo FAPEAL, CNPq, CAPES, né, todos são órgãos de fomento, né, que quando você submete para você adquirir determinada verba, para que você possa atribuir, né, alguns bolsistas, e esses bolsistas realizarem o estudo. Então, toda aquela historinha que eu comecei com vocês, né, eu preciso fundamentar bem para que os avaliadores eles consigam literalmente dizer que, caramba, realmente esse projeto ele precisa ser financiado. Né? Então, logicamente, tem uma rigorosidade, tem todo uns passos, né, para que possa literalmente, né, ser aprovado o projeto de vocês. Comunicação e colaboração. Então, quando eu falo aí de um projeto de pesquisa, é uma ferramenta que ajuda a comunicar seus planos, intenções a outras pessoas, como colegas, orientadores, financiadores e a comunidade acadêmica em geral.
E isso, né, pode facilitar a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. Então, vamos lá. Eu fiz o meu doutorado em São Paulo, na Unifesp, né? Minha orientadora, os colaboradores, né? A minha co-orientadora, eles residem em São Paulo e trabalham na Unifesp. Tá? E eu agora retornei a Maceió. Eita, então vou cortar vínculo? De maneira alguma. Porque os recursos que eu não tenho aqui, eu posso literalmente utilizar lá. Desde que eles também, vamos dizer assim, entrem no trabalho a ser publicado, por exemplo. Tá certo? Então, esses colaboradores... Eita, uma quase que não sai, né? Esses colaboradores, eles também, né, literalmente, eles têm que fazer parte desse produto, né? Até porque eles contribuíram por diversas situações. Pode ser na fase intelectual, pode ser por meio de recursos, né? Seja por utilização de equipamentos, de recursos. Que recursos são esses que você está falando, professor? São recursos, por exemplo, como reagentes, né? Tudo que for de questão de insumo, né? Tudo que for relacionado a isso, eles vão ter que entrar porque eles contribuem de alguma forma. Até porque quando vocês publicam, né, um artigo, eu preciso dizer o que cada um teve função, tá? Para não ter conflito de interesses. Resultados significativos, isso aí é quando você faz a coleta de dados, e dessas coletas de dados eu preciso tabular. Ao tabular esses dados, eu preciso agora fazer análise. Mas que análise, professor? Eu preciso utilizar agora a estatística. Ixi, eu não sou muito bom em estatística, né? Agora eu preciso passar para alguém que realmente compreenda, porque eu não sei. Geralmente, né, as pessoas, elas realmente não têm essa afinidade com estatística. Que você pode também pedir socorro, né? Ou seja, você precisa pedir auxílio a uma outra pessoa que tem essa afinidade e consiga realizar esses procedimentos. Mas quem está envolvido na pesquisa, na maioria dos casos, eles conseguem, né, os próprios pesquisadores conseguem desenvolver essa análise estatística, tá certo? Quando é no caso extremo, né, necessitamos de um outro profissional para que possa auxiliar no processo dessas análises, tá certo? Quais elementos, né, de um projeto de pesquisa? Então, eu tenho aqui o passo a passo, desconfigurou aqui, mas não tem problema. A formulação do problema, já falamos. A construção de hipótese e especificações dos objetivos. Então, lembra que eu falei de hipótese? Então, algo bem simples. Eu falei para vocês, né, do diabetes e exercício físico, certo? Qual seria a nossa hipótese para isso? A nossa hipótese seria a seguinte, olha, os exercícios físicos, né, ou seja, os indivíduos que praticam atividade física, eles têm uma redução nas taxas glicêmicas. Lógico, isso aí ainda está bem superficial, mas é mais ou menos isso. Eu estou afirmando que o meu estudo, ou seja, aquele que eu vou aplicar o treinamento resistido em indivíduos que têm diabetes mellitus, literalmente eles vão reduzir. Mas essa seria o que chamam de hipótese verdadeira. Mas também existe uma hipótese nula, que pode ser o inverso. Pode não funcionar. Professor, mas isso ele tem uma relação com o nosso problema? Deve. Além de ter essa relação com o nosso problema, essa hipótese ela deve ter uma relação direta com a nossa análise estatística, sim. É o que chamamos de nível de significância e intervalo de confiança. Qual é a diferença disso? Ele fala de margem de erro, que é o nível de significância, P menor que 0,05, por exemplo. Quem já leu o artigo científico, né, vai lembrar dessa informação agora. E eu tenho um outro, que é o intervalo de confiança, que é 95%. Professor, ainda não entendi isso. Bom, quando eu falo erro, né, erro é a margem de erro que é tolerável, né, relacionado a essa análise estatística. Então, quando eu falo P é menor que 0,05, eu estou falando que 5%, tá? 5% eu tenho essa margem de erro. E que 95% do meu trabalho dá certo. Certo? Então, vamos lá.
trocando isso em miúdos. Covid-19 relacionado às vacinas. Então, vocês acompanharam essa questão de cada vacina, como é que a eficácia e eficiência de cada uma. E aí vocês, logicamente, perceberam dessas análises que em algum momento vocês ouviram falar, olha, tem aí 83%, viu? Eu já falei, já ouvi falar disso aí, com certeza, nessa época do Covid. Isso significa dizer que ainda essa vacina ainda não está tão interessante para a população. Mas podemos fazer testes por meio, né, dessa prioridade que tem que ser o mais rápido possível. Então, isso vão ser testados até que se alcance essa margem de erro reduzida, que no caso 5%. Então, isso significa dizer o seguinte, que olha, se eu tiver uma vacina com 95%, significa dizer que realmente é que vai dar, tem essa eficiência. Então, quanto menor minha margem de erro, que é aquela de 5%, se for 4, professor, isso é bom? Opa! Se for 3, ótimo, excelente. Se for 2 e 1, ótimo, quase 100%, 99%. Então, isso significa dizer que essa conversa da análise estatística, ela tem que ter uma relação direta com a hipótese, que, por sua vez, essa hipótese, ela tem que ter uma relação direta com o meu problema. Tá? Logicamente, você não vai entender isso agora, no momento, porque é um monte de informações que estão atrelados. Tá? C, identificação do tipo de pesquisa, se ela vai ser qualitativa, quantitativa, né? Então, tem essas minúcias também, que aí eu não vou falar também, senão eu vou progredir mais e mais. Tem exploratória, pode ser experimental, né? Então envolve uma série de fatores. Isso é uma forma também de você dar continuidade, né, no teu estudo. Operacionalização das variáveis, né? Quais são, por exemplo, eu falei do diabetes, quais são as variáveis que eu vou verificar? Tá? Então, as análises clínicas, né, eu preciso identificar. Então, vamos lá. É só você identificar só a glicemia? Não. Existe também outras variáveis atreladas a isso, tá? Que você pode identificar. Eu posso identificar ureia, amônia, eu posso identificar creatinina, eu posso identificar proteinúria. Oxe, o que tem a ver isso com diabetes? Professor, você está viajando, é? Não, gente. É porque diabetes ela tem uma relação direta, tá, com a função renal. Então, ou seja, tanto pode ser uma análise relacionada à parte de análises de sangue, né, por meio do hemograma, e também eu posso utilizar essas análises por meio da urina. Né? Então, isso são fatores que eu também posso identificar que, além dessa hiperglicemia, eu também posso associar a outras disfunções. Certo? Seleção da amostra. Tá, então vamos lá. Quando eu falo uma amostra, é um pequeno grupo que é tirado, literalmente, de uma comunidade. Peraí, professor, não entendi. Vamos ser mais claros relacionado a isso? Vamos lá. Eu tenho lá a UNCISAL, tá certo? A UNCISAL é a população. Tudo bem? Educação física é o quê? É um subconjunto da UNCISAL. Beleza? Então, eu não preciso, lógico, dependendo da situação, utilizar um CISAL dentro do meu estudo. Isso vai depender do que eu quero estudar, tá certo? Professor, por que não? Porque, gente, eu vou precisar de mão de obra, eu vou precisar de recursos físicos, humanos, financeiros. Então, isso vai fazer com que a minha pesquisa seja onerosa e tempo. Então, eu preciso pegar uma parte, ou seja, um subconjunto dessa comunidade, que nesse caso eu falei da UNCISAL. Esse subconjunto seria a educação física. Compreenderam isso? Então, obrigado, Carla. Então, eu preciso literalmente pegar uma parte disso. Mas, professor, como é que eu vou extrapolar isso para a população? Ou seja, como é que eu vou também, literalmente, fazer com que as outras populações que não participaram desse estudo, eu possa também beneficiar justamente essa análise estatística. Né?
justamente a conversinha de intervalo de confiança e de nível de significância. Tá? Então, essa amostra, né, trocando em miúdos, é um subconjunto daquela população. E aí sim, eu utilizo, né, estatística descritiva e estatística inferencial. Qual é a diferença nisso? A estatística descritiva é aquela que eu utilizo frequência, né, relativa, absoluta. Desculpa, gente, não se preocupe, tá, gente, nessas informações. Calma, é só para vocês entenderem. Eu sei que para alguns deve ser não conhecer, mas é só para vocês entenderem. Então, eu preciso falar isso, não tem como fugir. Então, estatística descritiva e estatística inferencial. A estatística descritiva é aquela que eu utilizo medida de dispersão, medidas de tendência central, por exemplo, média, moda, mediana, desvio padrão, certo? Medida de dispersão, variância, amplitude, correlação. Essa é a descritiva. Professor, eita, falei descritiva aí de a inferencial. Como é que eu faço isso, professor? Quando você utiliza programas estatísticos, desses programas estatísticos, eu tenho alguns elementos, né, que eu preciso identificar. Então, por exemplo, teste T pareado, né? Eu preciso utilizar a ANOVA, tá? De novo, vou repetir, não se preocupem com isso, é só para vocês entenderem isso. Então, eu preciso usar agregados a estatística descritiva e a estatística inferencial, eu preciso integrá-las para que eu possa fazer um estudo que possa extrapolar para a população. Tá bom? Elaboração dos instrumentos e determinação da estratégia de coleta de dados. Então, essa coleta de dados, por exemplo, relacionado ao diabetes mellitus, como é que eu vou fazer essa coleta? Olha, vou fazer a coleta de dados, vou aproveitar todos os estudantes de educação física no CISAL, tá? Que chamam de amostra por conveniência, tá? Então, a partir do momento que todo aluno que passar naquela catracazinha lá, eu vou chamar, vou convidar. Tem como você fazer uma análise de urina aqui, por exemplo? Ó, eu te dou o reservatóriozinho, o recipiente, você vai ali no banheiro, tá? Faz o procedimento e traz para mim. Logicamente, você vai conversar com ele, vai explicar todo o momento da pesquisa. Mas isso eu preciso, né, logicamente, pegar. A coleta de dados é justamente essa. Eu estou pegando uma variável, que é, no caso, a urina, que, por sua vez, elas vão ter subvariáveis, né, que são ureia, amônia, proteinúria, creatinina, que mais? Albumina, que aí você vê a questão de microalbuminúria, macroalbuminúria, ou seja, infinidade. Potássio, sódio, preciso ver variáveis que pertencem àquele meu estudo. Então, é uma das etapas de coleta de dados, tá certo? Uma outra informação é, professor, vai ter um dia que esses indivíduos vão fazer, literalmente, o exercício físico. Quantas vezes vão vir aqui? Olha, se o protocolo ele for de 3 meses, que é uma janela fisiológica, ele vai vir 3 meses, 3 vezes por semana. Então, nesses 3 vezes por semana, eu vou coletar o quê? Que informações? Frequência cardíaca, pressão arterial, lactato, se você quiser, né, vamos dizer assim, extrapolar mais um pouquinho. Né? Então, isso são coleta de dados. Tá certo? Determinação do plano de análise dos dados. É o momento que você agora, coletei os dados. Agora eu vou ter que tabular. Que trabalho. É nesse trabalho que você tem que ter o maior cuidado. Por quê? Um dígito equivocado vai fazer com que toda aquela análise estatística que eu falei para vocês vá por água abaixo. Então, é necessário que você tenha essa cautela na hora de digitar todos os dados. Né? Então, eu tenho que ter total atenção, tá bom? Previsão da forma de apresentação dos resultados. Olha só, eu vou apresentar por meio de quadros, por meio de tabelas, por meio de gráficos. Né? Existe uma infinidade de gráficos aí, de colunas, histograma, box plot, de dispersão, de forma de pizza, enfim,
Isso, professor, mas como é que eu consigo identificar isso? Isso vai ser de acordo com a estratégia do teu estudo. Como assim estratégia, professor? Como que você quer que as pessoas que vão ler teu artigo ou trabalho, eles fiquem atentos. Nossa, que gráfico bonito, né? Nossa, que imagem bonita, né? Não é você burlar, tá, gente? Não é burlar. Não estou falando isso. Eu estou falando simplesmente que tem que escolher o melhor gráfico para identificar os teus resultados. Inclusive, eu trouxe aí alguns dados para vocês identificarem no finalzinho da nossa conversa, tá certo? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas deixa eu, para não queimar aqui a etapa. Peraí, eu vou acelerar um pouquinho porque é nosso tempo aqui. Me empolguei aqui e aí, literalmente, para não atrasar também vocês. Então, eu tenho um cronograma, eu preciso literalmente determinar um período. Então, vão ser quantos meses? Vão ser 4 meses. Tá? Você tem que determinar, né, quais são os meses que você vai fazer cada etapa. Qual o momento de coleta, qual o momento de fazer análise, a tabulação de dados, qual o dia que você vai fazer análise estatística, qual o dia que você vai emitir um relatório técnico, né, de tudo que você fez, qual o momento que vai ser a fase final do teu trabalho de conclusão. Então, ele determina, né, do início, pré-projeto, né, o projeto completinho, comitê de ética, do comitê de ética, início das coletas, atribuição dessas coletas, tabulação dessas coletas, depois dessa tabulação, análise estatísticas, depois resultados de discussão, resultado de discussão, agora preciso concluir, concluiu, agora é o momento da defesa. Então, preciso determinar justamente desse cronograma. Definição dos recursos humanos, materiais e financeiros sejam alocados, eu já comentei com vocês sobre isso, por isso que eu vou seguir. Então, como esquematizar uma pesquisa? Então, aqui nessa imagem, eu consigo identificar o passo a passo. Existe uma ordem aqui cronológica, tá, gente? Então, tem a formulação, construção de hipótese, determinação do plano, operacionalização das variáveis, elaboração dos instrumentos de coleta de dados, pré-teste dos instrumentos, seleção da amostra, coleta de dados, análise e interpretação de dados e redação do relatório da pesquisa. Então, esse é o passo a passo, né, para que vocês possam seguir. Alguns aspectos conceituais de diferentes tipos de conhecimento, é o que eu estava comentando com vocês, né, a respeito de que eu tenho que conhecer quais são os tipos de conhecimentos. Então, isso é fundamental quando se fala em pesquisa. E aí eu vou citar para vocês aqui quais são os tipos de conhecimentos. Eu tenho o conhecimento, né, científico, filosófico, religioso e popular, que é o do senso comum, né? Que todo mundo já ouviu assim, quando você está com dor de barriga, com cólicas, né? Nossa, que cólica horrível. Mãe, eu quero tomar alguma coisa, toma um chá de boldo. Esse chá de boldo aí é o senso comum, né, gente? Que aí você, logicamente, vamos dizer assim, isso, logicamente, não vem só por causa dos nossos avós, mas também existe uma história por trás disso, né? Principalmente quando falamos da população indígena, né? Que eles usam algumas plantas para justamente amenizar aquela determinada dor, patologia e assim por diante. Então, eu trouxe aqui do senso comum, eu trouxe essa passagemzinha aqui para vocês, né? Que é por que o sol se põe. Né? Isso fala aqui para... O filho falou para o pai aqui, né? Falou não, perguntou. E ele, porque o ar quente sobe, o sol está quente a meio-dia e por isso sobe até o céu. Depois, aí ele fala, depois, ao fim da tarde, ele arrefece, né? E põe-se. Já no último quadradozinho aqui, ele fala, por que é que vai de oeste para oeste, de leste para oeste? É o vento solar, querido. Então, assim, isso aqui é um conhecimento, né? Logicamente que ele adquiriu, mas se for levar em consideração a comparação, né, literalmente, conhecimento científico, não é isso que ocorre. Né? Existem outras minúcias aí por trás dessa conversa entre o pai e o filho aí, que logicamente ele não vai falar para uma criança, né, todos os meios, né, científicos para dizer que literalmente ocorrem esses fenômenos.
Então tem uma diferença, eu não sei se a imagem ficou muito legal, gente, mas aqui ele diz uma diferenciação de conhecimento científico e popular. Eu vou citar alguns, para a gente também não perder aqui muito tempo. Eu tenho o conhecimento científico, que ele fala do real e lida com os fatos. No caso, o popular, que é o do senso comum, né, o bom senso, ele pode ser valorativo, então, valorativo, que é baseado nos valores de quem promove o estudo. Um outro item importante, o conhecimento científico ele é sistemático. Não foi à toa que nós falamos, né, de todos esses itens, né, relacionados à pesquisa. Eu preciso ser sistemático, organizado, estruturado e ter um planejamento nisso. Consequentemente, nesse planejamento, eu preciso ter estratégias. E o outro é assistemático, ou seja, baseia-se na organização de quem promove o estudo, não possui uma sistematização das ideias, né, que explique os fenômenos, tá certo? Então, o exemplo de popular desse aqui do gato preto, né, que aqui é como se fosse assim, né, eita, gato preto, o meu dia não vai ser muito legal, né? Essa é a primeira coisa que, quando falamos aí desse conhecimento popular. Então, olha só, a dor no calo do pé significa que vai chover. Tomar banho após a refeição causa morte. E assim por diante. O científico descobriu uma vacina que evite uma doença. O exemplo clássico disso é do Covid-19. Descobrir como se dá a formação da madeira. E aí tem mais outros dois, né? Conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. E eu tenho o conhecimento religioso, que ele fala o seguinte, né? Parte do princípio de que as manifestações, verdades e evidências sobrenaturais não são verificáveis e por serem obra do Criador divino e conterem uma atitude implícita de fé. São infalíveis e indiscutíveis. Lakatos, 1991. É uma ótima literatura aqui, Lakatos. Então, formas é a fé e razão, quando se fala do conhecimento religioso. Existem as suas características, então vou dizer só algumas aqui. Uma delas é a questão do inspiracional, que é revelado pelo sobrenatural. A questão de infalível, né? Verdades indiscutíveis, e o exato, né? Aspira de ser manifestações de verdade imutável. Conhecimento, ele fala aqui, é acreditar que alguém foi curado por um milagre, ou acreditar, né, em duende, acreditar em reencarnação, acreditar em espírito. Gente, não vou entrar em questão religiosa aqui, é só questão desse tipo de conhecimento, viu? Pelo amor de Deus, não estou criticando nenhum tipo de religião, tá bom? Deixar isso bem claro. Conhecimento filosófico, né? E nesse conhecimento filosófico é baseado em teorias, né? Então, eu tenho lá, é caracterizado pelo esforço da razão, né? Para questionar o problema humano e poder disseminar, né, entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão humana. Então, eu preciso lógico, né? Vocês já devem ter conhecido vários filósofos, né? E aí é baseado em teorias. E eu também vou citar algumas situações. Então, eu tenho aqui o sistemático, ele é sistemático, né? Suas hipóteses e enunciados visam a uma representação coerente de realidade estudada, numa tentativa de apreendê-la em sua totalidade. Ele é infalível e exato, então suas hipóteses e postulados não são submetidos ao decisivo teste da observação, que é a experimentação. Então, quando falamos do filosófico para o popular, ainda o filosófico, ele literalmente, ele tem total diferença, né? Então, ele está muito mais próximo do conhecimento científico do que do senso comum, do popular. Trouxe um exemplo para vocês, né? Então, ele fala aqui, ó, o homem será dominado pela técnica. É uma pergunta, na realidade, né, Raul? O homem será dominado pela técnica.
o progresso obtido pela ciência é um benefício para a humanidade? Então, esses estudos, né, no caso, eles serão por meio de teorias. E, logicamente, por filósofos. Então, um resumo breve aí dos tipos de conhecimento. Então, eu tenho aí conhecimento popular, valorativo, reflexivo, assistemático, verificável, falível, inexato, na realidade. Conhecimento científico, real, contingente, sistemático, verificável, falível, né? Aproximadamente exato. Gente, quando eu falo falível, conhecimento científico, é assim, será que todas as vezes nós teremos a nossa resposta? Será que nós teremos as nossas hipóteses sempre verdadeiras? Então, ele pode, literalmente, em algum momento, né, ocorrer. Né? Pode ser uma resposta boa, né, ou seja, conseguiu responder, e outra não. Então, mesmo assim, é resultado, tá? Conhecimento filosófico, valorativo, racional, né, sistemático, mas não verificável, que é a diferença relacionada ao conhecimento científico e o conhecimento popular, mas ele é infalível e ele é exato. Ah, professor, mas você falou aqui aproximadamente exato conhecimento científico. Acabei de falar, porque a hipótese, ela nem sempre ela vai conseguir responder, literalmente, vai auxiliar na realidade, né, da resposta do teu problema. E o religioso, que aí ele é valorativo, né, inspiracional, sistemático e não verificável, infalível e exato. Então, baseado nisso, né, relacionado aos tópicos relacionados a como que eu devo realizar a pesquisa, né, como, literalmente, eu consigo compreender relacionado aos tipos de conhecimentos, né, então, eles estão intimamente, né, interligados quando nós queremos, né, realizar uma pesquisa, então, é necessário diferenciar relacionados a esses tipos de conhecimentos. Então, quando eu falo de bases de dados, que no caso seria uma aula prática aqui, não vai dar tempo para a gente falar, mas eu vou só mostrar aqui algumas bases. Né? Eu tenho a plataforma Sucupira. Essa plataforma Sucupira, né, existem esses submenus, mas eu devo chamar a atenção nesse menu aqui, que é o Qualis. Quando você acessa, clica nesse Qualis, vai aparecer, logicamente, algumas barrinhas para você acessar. Selecionando a área, você pode selecionar um registro que cada revista tem, que é o ISSN, ainda tem o JCR, ainda tem esse carinha aí, que são registros que diz o quanto que essa revista ela é importante, né? Então, não é qualquer documento que vocês estão tendo acesso, ela tem um registro específico, e lógico, isso toda a área, ela também tem esse registro. Então, não só a educação física, como as outras, como fisioterapia, medicina, enfermagem, psicologia e assim por diante. Então, a partir do momento que vocês acessam, vocês têm como fazer acessar, né, por meio dessa área, desse registro, e também você pode identificar qual é o extrato. O extrato é relacionado ao fator de impacto dessa revista, que é algo importantíssimo para identificar se essa revista, né, ela tem um fator interessante, né, para a população. Então, esse fator de impacto, falando isso bem breve, né, para também não estender muito, é quando você tem lá, eu falei para vocês extratos, né? Os extratos são, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Acho que tem aqui uma imagem aqui que eu trouxe para vocês. Né? Isso aqui são os sites, ou seja, as bases de dados, que é uma infinidade aqui. Eu falo infinidade porque são sites importantes, e desses sites importantes, eu tenho infinidade relacionada aos artigos que vocês podem pesquisar. Então, aqui ao lado está o nome das instituições, e aqui ao lado a página, na página, um link, na realidade, para que vocês possam acessar. Então, o que eu estava falando são isso aqui, ó, esses extratos da CAPES. Esse aqui está atualizado, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, de alto impacto, que está representado da forma verde, e vocês podem observar, do A1 ao A4, ele tem uma diminuição da intensidade desse impacto. Então, percebam que do A1 até o A4, eu começo a diminuir esse alto impacto. E eu tenho de médio impacto, que começa, literalmente, do B1 até o B4. E também tem uma escala aí de intensidade,
que ele começa literalmente aqui de impacto, ainda, quer queira, quer não, ainda é tolerável esse B1 e B2, e do B3 e B4 ele começa a ter uma questão de baixo impacto, né, que está atrelado ao C, e o outro que não tem nenhum impacto. Então, revistas, né, elas são literalmente identificadas por meio de número de citações, que é tipo uma razão disso, ou seja, como se eu tivesse assim, o quanto que essa revista era citada, e o quanto que os artigos que estão indexados nas revistas têm um número também acentuado. Ou seja, as variáveis, a citação e aquele artigo que está inserido, o quanto que ele é citados, né? Eu tenho um aumento esse fator de impacto, né? E aí a revista ela tem uma visibilidade muito maior. Um exemplo, né, de revistas mais, né, cogitadas e todo pesquisador ele almeja é a Nature, né, a Science, a Life, né? Então são revistas que qualquer pesquisador almeja, né, publicar um artigo nessas revistas. Então, um breve resumo relacionado à nossa fala de hoje. Gente, eu sei que é muita coisa para falar, mas pelo menos eu acho que eu plantei uma sementinha aí, plantei uma sementinha em vocês para que vocês possam, literalmente, cada vez mais, né, tentar vasculhar mais sobre o conteúdo. Então, quando eu trouxe aqui para vocês o resumo, é que, né, falamos do que é pesquisa, falamos quais são os procedimentos, quem vai participar dessas pesquisas, né, que aí tem a questão dos professores, dos alunos, né, que aí eles vão transformar logicamente em bolsistas, alunos de iniciação científica. Não existe uma obrigatoriedade de que o aluno tem que ser aluno de iniciação científica para ter um trabalho de conclusão de curso, não é obrigado a isso, tá? Mas isso tem um valor muito grande quando você anexa isso no teu currículo, né? Quando você é um aluno de iniciação científica, isso significa dizer que você permeou nessa área de pesquisa e que você tem uma experiência que pode ser atrelada a uma pós-graduação, seja lato sensu ou stricto sensu, né? Para a população, isso significa dizer que você não tem algo só superficial, né, o que você trabalhou durante a tua graduação, tá? Então, isso é um valor enorme. Então, quem tem esse interesse, ótimo. A pessoa não tem interesse em fazer isso. Então, significa dizer que eu não vou ter um valor? Não tem, gente. Não é da questão de discriminação. É a questão de que vocês também podem ir além do básico, tá? Ser de forma aplicado aquilo ali. E aí, consequentemente, isso pode contribuir para a sociedade. E atrelado a isso, os conhecimentos, né, os tipos de conhecimentos que precisamos, literalmente, sair do eu acho, né, da forma empírica. Então, existem muitos pesquisadores que, olha, eu acho que o exercício físico ele faz efeito. Tá, mas você acha por quê? Como? Quando? Quem? Né? Então, essas perguntas é necessário para que você tenha total respaldo. E esse respaldo é a partir do momento de leituras sobre o tema. Então, não adianta nada você chegar a discutir com outro sujeito, ou seja, com outro pesquisador, se você não se apropriou do conteúdo. E informar que eu acho. O eu acho, ninguém considera eu acho. Por quê? As pessoas que têm realmente essa gana de conhecer, dessa inquietação, ela busca cada vez mais. Então, não adianta nada você querer discutir no meio acadêmico algo superficial, porque aí você vai ter sérios transtornos relacionados naquele meio, naquele nicho. Então, é ter cuidado de que o conhecimento é fundamental daquele determinado conteúdo, tá certo? E atrelado a isso, eu preciso buscar. Essa busca, existem algumas bases de dados, como comentei com vocês. Existe, consequentemente, instituições, né, que vocês precisam pesquisar esses artigos do assunto de interesse, né, e, a partir daí, formular a tua construção de ideias. E dessa construção de ideias, formular teu projeto de pesquisa, tá? Ou, logicamente, né, finalizar lá teu trabalho de conclusão. Tudo bem?
E aí, só para vocês, só para finalizar, né, e também puxar um pouquinho a sardinha, né, para o Harmony, lógico, eu trouxe, desculpem aí por estar em inglês, né, mas eu vou só traduzir rapidão aqui. Bom, traduzindo aqui é o seguinte, trabalhei com animais, com ratos diabéticos. Esses ratos diabéticos, eles foram induzidos, né, logicamente, a essa patologia, por meio de uma droga, STZ, que é a estreptozotocina, né? Após esses animais eles ficarem diabéticos, né, logicamente foram submetidos ao treinamento resistido. E aí passaram-se, né, literalmente 3 meses com prescrição de exercícios por meio da intensidade, né, que foi de 50% a 80%. Beleza. Exercício físico, que foi literalmente submetido a esses animais, eu quis literalmente identificar se o complexo hormonal, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, teria uma influência, né, nesse processo, ou seja, que processo seria esse? Nesse eixo, né, que é angiotensina 1,7 e a enzima conversora de angiotensina, que é, no caso, a ECA2. Então, resumindo, está dizendo assim, ó, o exercício de resistência, ou seja, treinamento de força, ele teve um equilíbrio, né, no complexo sistema renina-angiotensina, que aí ele informa aqui o eixo, e reduz um processo inflamatório. Eu não trouxe os dados da redução do processo inflamatório, só, literalmente, desses eixos, como vocês podem verificar aqui nesses gráficos. Então, o que foi que o exercício fez? Ele teve um equilíbrio, literalmente, ele fez com que as angiotensinas, né, a angiotensina 1, que no caso é o que chamamos considerada a vilã, e a angiotensina 1,7, que é considerada a mocinha da história aí, né? Então, o que acontece? Existem 2 vias aí, né? Eu tenho uma via aqui, a angiotensina 1, que faz com que eu aumente, por exemplo, a pressão arterial. A angiotensina 2, na realidade. Ela aumenta a pressão arterial, e a angiotensina 7, ela diminui. Então, vocês podem perceber que quando você tem um nível, né, um balanço entre essas variáveis, significa dizer que eu tenho uma regulação, consequentemente, da pressão arterial, né? Então, quando eu tenho um balanço dessa pressão arterial, isso significa dizer que esse complexo, que eu mencionei aqui, que é o complexo sistema renina-angiotensina, eles conseguem, literalmente, né, manter de forma, né, controlada, obviamente, com o fármaco. Nesse caso aqui, eu não utilizei, né, um grupo com medicamento. Eu não utilizei. Eu queria ver a ação do exercício, né, se realmente ele tinha uma influência. Então, ao observar esses gráficos aqui, gente, eu tenho um gráfico A, um gráfico B e um gráfico C. No gráfico A, ele está mostrando a angiotensina 1. A angiotensina 1, ela desencadeia, ou seja, ela é clivada pela enzima conversora, no caso a ECA1, em angiotensina 2, tá certo? E aí, quando ela converte, essa angiotensina 2, ela conversa com o seu receptor que está na membrana plasmática. E aí ele emite uma resposta, que nesse caso é um vasoconstritor e, consequentemente, vai aumentar a pressão arterial. Beleza? Então, basicamente é isso. E a angiotensina 1,7, que é o gráfico C, é o inverso, né? Então, ele é estimulado, né, pela ECA2, ou seja, ele cliva um polipeptídico, né? E aí transforma em angiotensina 1,7, que aí ela interage com seu receptor na membrana e aí emite uma resposta, sendo que nesse caso é vasodilatadora. E aí a tendência agora é regular. Professor, mas o que quer dizer esse gráfico? Gente, eu tenho aqui, ó, uma coluna branca, uma coluna branquinha, uma outra cinzinha, uma outra pretinha e uma outra, vamos dizer assim, xadrez, tá? Então, a primeira, ela diz assim, ó, eu tenho indivíduos que não treinaram, ou seja, ratos que não treinaram, mas é um cara saudável, não tem doença. Um outro que só treina, mas é saudável. E eu tenho as últimas colunas, a pretinha, ela diz que é o cara não treinado, ou seja, o rato não treinado. E aqui está a xadrezinha, eu tenho um rato treinado. Então, podemos observar que na angiotensina 1, o indivíduo que não é treinado, o cara que é sedentário e é diabético, eu tenho um aumento muito grande. Isso é ruim.
Porque, consequentemente, eu vou ter um acesso, ou seja, eu vou sinalizar para a angiotensina também atuar. E isso, consequentemente, eu vou ter uma vasoconstrição. Isso não é bom. Quando verificamos os animais que foram submetidos ao treinamento, percebemos que a angiotensina ela é reduzida. Consequentemente, a sinalização da angiotensina 2 ela também é diminuída. Caramba! Então, significa dizer que o exercício ele conseguiu modular. Perfeito. E o que é mais fantástico disso é que quando você vem para o gráfico C, a angiotensina, que é justamente o polipeptídico, né, que é o cara fantástico nesse momento, ele faz o seguinte, olha o que ele faz. O indivíduo que é não treinado é reduzido, obviamente, mas, o que é que ela faz? No indivíduo que é diabético e treinado, ela aumenta. Trocando em miúdos, nesse estudo foi observado que os animais treinados diabéticos, eles conseguiram, literalmente, né, comparado com os outros animais, manter um controle dessa variável, que no caso é a angiotensina 7. Consequentemente, eu vou ter uma vasodilatação e regular, literalmente, a minha pressão. No caso renal, que foi literalmente a cardiomiopatia diabética, ele fez com que esse hormônio, né, logicamente, conseguisse regular também nesse outro tecido, que no caso foi o coração. Né? Então perceba, gente, que isso aqui é fantástico. Isso aqui foi análise, no caso, do sangue, né, soro dos animais. Então, podemos observar que saiu de um projeto, isso aqui foi do meu projeto de doutorado, né? Então, projeto de pesquisa de doutorado, ele seguiu todos aqueles parâmetros, todos aqueles passos, né? E ao finalizar todos aqueles passos, né, que eu tinha comentado com vocês, se tornou um artigo que foi publicado em uma das melhores revistas, que é a Life Science, que tem um fator de impacto de 6,16. Né? Então, podemos observar que existe a possibilidade, ao finalizar o trabalho de vocês, para ser publicado. Tá certo? Essa aqui seria uma atividade, eu vou depois passar para vocês, tá certo? Vou anexar lá na plataforma, no Moodle, e aí vocês podem depois brincar aí com essa atividade, tá certo? Essas foram as referências, tá? Que vocês já têm um acesso da Lacatos, do Carlos Gil, então vocês, que é, no caso, Antônio Carlos Gil, né? Vocês podem acessar, também do Kleber e também do Marconi Lacatos. Então, fiquem à vontade. Chega ao final, né, dessa conversa, né, falando sobre metodologia da pesquisa. Agradeço a paciência de vocês. Né? Então, quem tiver dúvidas, por favor, pode sinalizar, que eu estaria à disposição. Tá bom? Ricardo, Carla, obrigado aí pelo apoio. Aos outros tutores também, que provavelmente devem estar aí assistindo, né? Então, é equipe maravilhosa, não tenho que reclamar, né? É um ambiente muito legal. Ricardo, professora Marili, um suporte enorme, né? Isso faz com que o professor trabalhe de forma tranquila, sem nenhum motivo de pressão, sem coagir. Isso me faz com que eu traga o meu melhor. Não tenho questões de reter estudos, conhecimentos, não tenho essa função, essa não é o meu perfil. Minha função aqui é simplesmente ajudar as pessoas, e quando eu ajudo as pessoas, também, consequentemente, elas vão ajudar aquela comunidade, né, que são a que mais precisam, né, da gente. E aí, mais uma vez, obrigado. Ramani, nós que agradecemos por tudo que você compartilhou. Que manhã proveitosa, que manhã maravilhosa. Aprendi bastante também sobre pesquisa. É sempre bom a gente estar se atualizando, e fico feliz por ter participado dessa aula. Quero dizer ao pessoal que eu já estou compartilhando aqui o link para vocês terem acesso, já deixei ele fixado. Agradecer a presença de cada um de vocês.
E se tivéssemos presencial, eu pediria palmas para o professor Halman, porque realmente foi uma aula de bastante significado para todos nós. Quero dizer que a coordenação do curso está sempre à disposição para o que você precisar, professor, e vamos caminhando junto, porque eu vejo que esse curso, cada dia que passa, ele fica melhor ainda. Desejo um excelente final de semana a todos vocês, que vocês possam descansar bastante, um bom feriadão, feriado no meio da semana, maravilha aí para a gente dar uma descansadinha, e no dia 9 a gente volta com outra aula. Pessoal, muito obrigado e fique com Deus. Tchau, professor Halman. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Carla. Tchau, tchau.